nós vamos estudar nos próximos 4 sermões que eu farei nessa igreja. Nós vamos estudar sobre profecias. Eu pedi para Jane, que muito bondosamente aceitou o convite, nesse último domingo, por que devemos estudar as profecias? E foi sobre isso que ela pregou. Quando nós paramos e pensamos, eu queria raciocinar junto com você. Na Bíblia, possui centenas de profecias, muitas profecias. Só que é um detalhe. Se você deseja conhecer o futuro, o que vai acontecer na sua vida e na minha vida, você tem que estudar um tipo de profecia específico. Eu vou usar o termo técnico da teologia e vou explicar. São profecias escatológicas. Pastor, que nome feio, pastor, que nome esquisito. O que significa isso? Nós sabemos que logia, estudo, escatom, do grego, significa últimos acontecimentos, final. Então, escatologia é o estudo dos últimos acontecimentos que nós teremos aonde? Aqui na Terra. Escatologia. E sobre essa temática, a Bíblia ela só possui 3 porções, que fala especificamente dos últimos acontecimentos que essa terra vai passar, que o povo de Deus vai passar antes da volta de Cristo, antes ou período final do pecado nesse mundo. Quais são essas 3 porções da Bíblia? É o livro de Apocalipse, é o livro de Daniel e somente Mateus capítulo 24. Então olha para mim aqui um pouquinho. Vamos lá. Preciso de vocês comigo. O tema escatológico dos últimos acontecimentos da história da humanidade nesse mundo de pecado, nós só encontramos em 3 porções da Bíblia. Quais são as 3 porções? O livro de Apocalipse, o que mais? O livro de Daniel e o que mais? Só o capítulo 24 de Mateus. Não é o livro de Mateus capítulo todo. Só o capítulo 24. Dito isso, se você reparar, você vai lembrar em algum momento da tua jornada cristã, e de repente há não muito tempo atrás, algum pregador, algum pastor, citando algum verso do capítulo 24 de Mateus. Você vai encontrar também, você vai se recordar, por mais que não seja frequente, você já ouviu algum sermão retratando do livro de Apocalipse. Mas das 3 porções, o que menos tem se pregado, o que menos tem se falado ou estudado é o livro de Daniel. É ou não é? Muito pouco. Por que isso? Porque tanto Apocalipse como Daniel, como o livro de capítulo 24 de Mateus, para você falar sobre essa temática, você precisa estudar de maneira aprofundada. Você tem que entender o contexto. Quem escreveu? Para quem escreveu? Qual a realidade do momento em que foi escrito? A geopolítica daquele momento e do momento em que nos encontramos. Por isso, eu preciso mostrar para você alguns mapas, para que fique bem mastigadinho. Vou falar da maneira mais simples e didática para que todos possam compreender. Para compreendermos e entendermos as profecias de Daniel, você tem que saber que isso tudo aconteceu nessa imagem aí. A Babilônia, ela é reconhecida pelos historiadores, pela arqueologia, como o primeiro grande império mundial. Pastor, mas olha o tamanho. Pega ali, deixa eu passar essa imagem. Hoje, a Babilônia, nós poderíamos dizer, pega parte da Arábia Saudita, pega a Jordânia, pega Israel, pega Iraque, pega o Irã, pega a Síria, pega o Líbano. Deixa eu voltar. Pastor, por que é o maior império mundial? O primeiro maior império mundial? Porque exatamente aí, nesta localidade, é o berço da humanidade. Tanto quem é criacionista,
quanto quem é evolucionista aceita essa região da Mesopotâmia como o berço da civilização. Provavelmente neste local, em alguma parte dele, o Jardim do Éden estava. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. E eu tenho até uma teoria que eu não vou falar aqui para vocês hoje, mas você vai entender melhor. Por que é o berço da civilização? Eu trouxe esse outro mapa aqui, ó, que você vai encontrar nos livros de história, que é o crescente fértil. Pastor, por que a humanidade ela se desenvolveu nessa parte que se tornou o primeiro império mundial? Simples. Se você olhar ali o mar Mediterrâneo, à sua esquerda você encontra o rio Nilo. É a parte mais fértil. Lembrando que todas as outras regiões do Oriente Médio é deserto. Não chove. Se chove, é 1 ou 2 vezes no ano. Entre 5 a 10 milímetros apenas de água. Saindo do crescente fértil, vai chover e no ano que chove muito, 2 vezes. De 5 a 10 milímetros. Então você encontra o rio Nilo no Egito, e quando você vai onde está escrito o nome Mesopotâmia, você encontra 2 rios famosíssimos, Tigre e Eufrates. E na antiguidade, as pessoas para poderem sobreviver, eles tinham que estar próximos à fonte de água. Nós quando vamos na Bíblia, nós encontramos em Gênesis capítulo 10, que a Babilônia ela foi fundada por Nimrod, o primeiro grande governante registrado na Bíblia. Só que eu tenho que fazer aqui abrir chaves aqui. Até o ano de 1899, em história, 100 anos, 150 anos, 200 anos, é como se fosse segundos para a gente hoje. Até o ano de 1899, não se sabia que Babilônia de fato existia. A partir da época dos iluministas, século XVI, século XVII, principalmente século XVIII, eles acusavam os cristãos, dizendo que Babilônia é uma história da carochinha, é apenas um mito. Babilônia nunca existiu. E Deus permitiu que Babilônia fosse descoberto por um estudioso alemão em 1899. Só que a Bíblia já retrata isso desde Gênesis capítulo 10. Uma outra coisa que nos chama a atenção, de acordo com Gênesis capítulo 11, Babilônia, ela teve origem por Nimrod, mas também é o local em que teve a grande construção e a confusão das línguas, a Torre de Babel. Mas o que me chama a atenção os primeiros 5 livros da Bíblia. A Bíblia ela tem 66 livros. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Tem aproximadamente 40 autores. 66 livros, 40 autores. Nós acreditamos que o primeiro livro da Bíblia que foi escrito é o livro de Jó. Quem escreveu o livro de Jó? Moisés. Moisés escreveu o livro de Jó. De 66 livros, o primeiro livro a ser escrito foi quem? Jó. Quem escreveu? Moisés. Em quantas línguas a Bíblia foi escrita? Alguém sabe me dizer? Quantas línguas? 3 línguas. O Antigo Testamento, ele foi escrito em 2 línguas. Quais são as línguas? Hebraico e aramaico. E o Novo Testamento, ele foi escrito apenas em uma língua. Qual língua? Grego. Por que eu estou fazendo essa colocação? Na época em que o Novo Testamento foi escrito, e a Bíblia foi escrita em grego, porque a Grécia, com a sua cultura e língua, era a língua oficial mundial. Hoje, se a Bíblia fosse escrita, ela seria escrita em qual língua?
Em português? Em chinês? Seria escrito qual língua? Por que o Antigo Testamento foi escrito em aramaico e hebraico? Qual que era, antes do surgimento do Império Babilônico, qual que era a nação dominante da época? O Egito. A língua egípcia. E a escrita egípcia é chamada de hieróglifos. Hieróglifos. Só que tem um aspecto que vai da imagem que eu vou mostrar para você agora. Babilônia, ela atingiu destaque por volta de 1800 a.C., sob liderança de Hammurabi. Se o Egito, ele foi o país dominante, mas não imperial quanto a Babilônia, se Moisés, judeu, ele foi criado, alfabetizado e preparado na cultura do Egito e na língua do Egito, por que ele não escreveu a Bíblia em hieróglifos? Vou te explicar agora. Até o ano de 1798, não se tinha tradução dos hieróglifos. Em história, isso é o quê? Um sopro. Se a Bíblia tivesse, Joubert, sido escrita em hieróglifos, nós teríamos o Antigo Testamento hoje para ler, como acesso? Deus, na sua infinita sabedoria, na sua onipotência, Deus permitiu que Moisés escrevesse a Bíblia em hebraico, porque a cultura hebraica era a única cultura do Antigo Oriente Próximo em que todas as pessoas eram alfabetizadas na idade da primeira infância. Não existe cultura antiga em que eles se preocupavam em alfabetizar. Em algumas poucas culturas, eles alfabetizavam apenas os nobres. Na cultura judaica, a partir dos 7, 8 anos, eles eram levados para as escolas, onde o rabino, ele era o líder religioso e o educador profissional em que ensinava. E quando a pedra de Roseta foi escrita e deixada para nós e descoberta pelos pesquisadores de Napoleão Bonaparte, a partir disso, nós temos nos dias de hoje a decifração. É a palavra correta, decifração? Eu acho que é, né? Dos hieróglifos antigos. E lembrando que se Babilônia ela era caracterizada por uma história mitológica, Nabucodonosor também era. E a partir do século XIX, final do século XIX, Nabucodonosor, ele deixou de ser um mito e passou a se tornar um personagem histórico comprovado. Da mesma maneira que Davi, o rei Davi. Mas vamos entender aqui um pouco mais específico. Pastor, e Daniel? Daniel, nos Estados Unidos, acontece muito isso. Existe a profissão full-time ou part-time. Daniel, ele não era um profeta profissional. Ele era um profeta por meio período. Deixa eu dar aqui um exemplo. A Gorete é anciã da igreja. A Gorete é psicóloga, trabalha na ADRA. Então, durante o dia, ela tem sua função e está tudo ok. Mas, nos finais de semana, e quando a igreja precisa, ela serve a igreja. Então, ela tem a sua profissão, mas ela também é líder da igreja. É mais ou menos a situação de Daniel. Agora, pastor, por que Daniel apareceu na história? Por causa do Império Babilônico. E é importante você entender essas 3 datas. Vamos aqui dar uma contextualizada rápida. O Império dominante até esse período era o reino egípcio. A Babilônia, com Nabucodonosor, e já com o pai de Nabucodonosor, ele começou a sua expansão. Mas com Nabucodonosor, ele alcançou o seu apogeu em riqueza,
em ostentação, em poder, em exércitos. No ano 605, por intermédio do profeta Jeremias, antes disso, Deus falou por intermédio de Jeremias para a nação: vocês estão corrompidos. O que o povo de Israel estava fazendo nesse período? Sacrificando seus filhos a ídolos. Deixaram de guardar o sábado. Desrespeitaram as leis de Moisés. Pastor, que leis? Vou dar alguns exemplos. O jubileu. Pararam de respeitar o jubileu. A lei dos escravos. Deixaram de libertar os escravos. Deixaram de estudar a Bíblia. E Deus falou o seguinte: quando o Império Babilônico chegar à porta de Jerusalém, não entre em guerra com eles, porque Nabucodonosor, meu servo, está sendo a minha mão de juízo contra os pecadores. Aí o rei Jeoaquim, sabe o que ele fez? Ele foi no Egito e falou o seguinte: eu acho que o Império Babilônico vai chegar aqui, vamos fazer aliança para derrotar os babilônicos. Deus mandou Jeremias de novo lá e falou o seguinte: não faça aliança com esses pagãos. Seja obediente à Babilônia, que as coisas vão dar certo. O rei Joaquim obedeceu? Sim ou não? Não. O que ocorreu? Babilônia foi, cercou Jerusalém, destruiu os exércitos, matou muita gente, levou parte dos utensílios do templo, que foi construído por Salomão, e levou tanto os governantes, como as pessoas que serviam, os nobres da corte de Israel, levou todos para a Babilônia. E Daniel foi junto. Sabe quantos anos tinha Daniel nesse período? 14, 15 anos. Não mais do que isso. Nabucodonosor colocou o rei Joaquim, em cima é Joaquim. Em 597, o rei Joaquim colocou ele como vassalo. Pague tributos, seja fiel, jure fidelidade, que vocês vão continuar existindo. Só que no ano 597, Joaquim resolveu se rebelar, parar de pagar os... Esqueci o nome agora? Não é imposto, é tributo. Obrigado. A palavra tributo, é isso aí, fugiu aqui agora. Continuaram profanando o sábado, deixaram de fazer os sacrifícios, continuaram sacrificando os filhos aos ídolos. Em 597, Nabucodonosor foi lá novamente, destruiu grande parte da cidade, foi uma grande matança, colocou o rei Zedequias. Passaram-se mais um tempo, Zedequias novamente parou de pagar tributo. Jeremias chegava com advertências diretas de Deus. Vários profetas, falsos profetas se levantaram, dizendo que Deus está com a gente, nós teremos condições de enfrentar a Babilônia. E no ano 586, poucos dias antes de Nabucodonosor cercar Jerusalém, alguns filhos de Deus fiéis foram no lugar santíssimo, tiraram a arca da aliança, esconderam em um local que está escondido até o dia de hoje. Mas antes da volta de Cristo, escreva isso no coração e na tua mente, a arca da aliança vai ser descoberta. E quando ela for aberta, vamos encontrar e ver as duas tábuas de pedra que foi escrita com o próprio dedo de Deus. Mas no ano 586, Nabucodonosor, a paciência dele foi para o Beleléu. Ele cercou Jerusalém, destruiu completamente a cidade e aniquilou a população. Extermínio. Se existe um povo, algumas pessoas, elas costumam, como que eu posso dizer? Elas gostam de proteger as minorias. Aí você vê questões de LGBTQIA+,
Você vê a questão dos pretos. Eu queria ver também essas pessoas que defendem as minorias defender a nação mais perseguida na história da humanidade. É o povo judeu. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa não anula a outra. Foi tão terrível em 586 que o templo de Salomão foi destruído. Rios de sangue em Jerusalém. Toda a população foi morta. Existiam poucos que Nabucodonosor levou da primeira vez, 605. Alguns que conseguiram fugir diante do cerco, fugiram para o Egito e Deus falou para eles, não fuja para o Egito. E foi exatamente o que eles fizeram. E foi nesse momento, nesse contexto, que Deus pediu para que Daniel fizesse algumas profecias. Qual que é a autoria do livro de Daniel? 6º século antes de Cristo. Podemos dizer que Daniel escreveu o seu livro, Daniel capítulo 1 até o capítulo 12. Ele tem por volta de 2.700 anos. É um livro antigo. Uma outra coisa que nos chama a atenção, Jesus mesmo disse que o autor do livro de Daniel é Daniel. Nós encontramos em Mateus 24, no verso 15, quando fala o seguinte: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. É Jesus trazendo a afirmação. E só para recapitular, a Bíblia existem apenas 3 porções com mensagem ou profecias escatológicas. Quais são as 3 porções? Livro de Daniel, o que mais? Livro de Apocalipse, e o que mais? Mateus capítulo 24. Agora tem uma outra questão que você precisa entender. Qual que é o método que a Igreja Adventista do Sétimo Dia utiliza para a interpretação bíblica? Nós costumamos dizer que é o método histórico, profético histórico. E você vê isso claramente no livro de Daniel. Ele tem 2 seções específicas. Daniel capítulo 1 até o capítulo 6, você encontra a descrição da parte histórica dos dias de Daniel até a volta de Cristo. Você quer saber o que vai acontecer antes da volta de Cristo? Leia Daniel do capítulo 1 ao capítulo 6. Você não precisa ir no tarô. Você não precisa ir na cartomante. Você não precisa procurar uma cigana. Você não precisa fazer consulta aos espíritos. Aquilo que você precisa saber, Deus deixou descrito em Apocalipse, Daniel e Mateus 24. Agora, sabe uma coisa que me chama a atenção? Quantos anos viveu Adão e Eva no jardim do Éden sem pecar? Pode ter sido semanas? Sim ou não? Pode ter sido anos? Décadas? Pode ser centenas de anos? Nós sabemos? Por que Deus não revelou? De acordo com o livro de Deuteronômio, Deus revelou apenas aquilo que nós precisamos. O que nós não precisamos pertence a Deus. E Daniel, Deus revelou a história geopolítica do mundo, dos dias de Daniel até os dias da volta de Cristo. Então o livro tem 2 seções, a parte histórica e a parte profética. E nós vamos nos deparar fortemente com a parte histórica profética. Mas mesmo com essas 2 divisões, ela é uma unidade literária. E pastor, qual que é o idioma do livro de Daniel? Eu falei para vocês, tá difícil, gente, estou tentando aqui fazer da maneira mais simples. Tá dando para entender? Ok. O Antigo Testamento, ele foi escrito em quantas línguas? Antigo. Quantas línguas? 2 línguas. Quais são as línguas? Hebraico. Você sabe que o aramaico, ele tem origem aonde? Babilônia. Os caldeus. É uma língua semita. Apenas 2 partes da Bíblia é escrita em aramaico. 2. Alguém sabe?
Daniel, aramaico, o livro de Esdras e Daniel do capítulo 2, a partir do verso 4, até o capítulo 7, em aramaico. Só isso. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Dos 66 livros, aramaico só está no livro de Esdras e Daniel capítulo 2, do verso 4 até o capítulo 7. O capítulo 8 ao 12, hebraico. Do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 3, hebraico. Só depois aramaico. E uma coisa que chama a atenção. Daniel, em todo o seu período, sabe quantas vezes Deus falou com ele de maneira direta? Fique chocado. Daniel viveu quase 100 anos. E Deus, nos 100 anos, Deus falou e deu para ele apenas 4 profecias. Mas essas 4 profecias abrangem os dias de hoje de maneira milimétrica. Deus fala o mês, fala o dia e fala o ano de alguns acontecimentos. A primeira visão, nós vamos estudá-la a partir de amanhã. Amanhã à noite eu sei que é dia das mães. Mas hoje nós estamos começando uma série que a Diane começou para a gente no domingo passado. E até o último domingo, agora de maio, nós estaremos estudando as profecias de Daniel. Primeira visão. Temos aqui a segunda visão. Temos a terceira visão e a quarta visão. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia agora, por favor, no livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Daniel, enquanto você abre, Daniel, ele teve vários profetas contemporâneos. Vários. Mas o que mais advertiu, Jeremias também foi levado em cativeiro. Só que tem um detalhe. O nível intelectual, físico e financeiro de Daniel era AAA. Já Jeremias, socialmente, ele foi levado apenas na segunda leva para a Babilônia. O profeta que mais advertiu e trouxe recomendações para a nação sobre o futuro da nação foi Jeremias, não foi Daniel. Deus chamou Daniel para algo específico, para os dias de hoje, não para aquela época. Para os dias de hoje. Olha o que fala o livro de Jeremias, capítulo 29, verso 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Segura a Bíblia, segura. Como é que tinha ficado Jerusalém? Desolada. Houve um genocídio em Jerusalém. Deixa eu mudar. Houve um genocídio, a população quase foi 100% exterminada. Sobreviveu os cativos que foram levados para a Babilônia, e na terra local, ninguém ficou lá. Daniel, ele foi levado com quantos anos que eu falei para vocês? 14, 15 anos. E quando essa profecia estava para se cumprir, quantos anos tinha Daniel? Ele era um senhor de idade. Seus 84, 85, 86 anos. Ele lembrou-se da profecia. Jeremias já tinha morrido. Agora corre comigo para Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Olha o que diz no verso 21. Acharam? Daniel 1, verso 21. Olha o que diz aqui. Nós lemos em Jeremias
que os 70 anos, depois dos 70 anos, o povo ia retornar para onde? Para Jerusalém. E olha o que diz Daniel 1, verso 21. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Olha para mim. Quem foi o rei que levou Daniel para a Babilônia? Nabucodonosor. No capítulo 1, verso 21, nós encontramos que aqui já tinha um outro rei. O que tinha acontecido com Nabucodonosor? O primeiro império tinha ido embora. Isso aqui aconteceu no ano 538 a.C. Você pode compreender de quando Jerusalém foi destruída até quando houve o decreto para Jerusalém, ou judeus retornarem a Jerusalém, aquilo que Deus prometeu aconteceu. E uma coisa que me chama a atenção, que Deus ele é tão específico, ele é tão claro, e você tem que colocar, nós não temos, eu preguei em Goiabeiras esse sermão, e lá tem 2 gêmeos, tem o Pedro e o Paulo, mas eles não são gêmeos idênticos, eles são gêmeos diferentes. Eu costumo brincar no bom sentido, com todo respeito, que o livro de Daniel e Apocalipse são livros gêmeos, mas que fisicamente são diferentes. Eles estão inteiramente interligados. Se você deseja saber detalhadamente o que vai acontecer, você precisa estudar Daniel e Apocalipse. E olha só, revelação profética. Entretanto, a parte de sua profecia que se refere aos últimos dias, Daniel teve ordem de fechar e selar até o tempo do fim. Olha aqui para mim um pouquinho. No sermão de amanhã você vai entender o que significa isso. Daniel teve o sonho das 4 visões, as 4 visões proféticas. E ele sonhou com alguns animais híbridos, que nós não conhecemos hoje nos dias. E ele sonhou, ele ficou tão perturbado, ele ficou tão angustiado, porque ele sonhou e não entendeu nada. Deus falou para ele o seguinte: Daniel, isso que eu estou te dando aqui não é para você, é para o futuro. Pega a informação que eu te dei, escreve e guarda. Você já ouviu o lançamento de uma pedra fundamental? As pessoas costumam pegar, fazer um buraco, uma caixa de concreto e colocam alguns objetos dentro, fecham essa caixa de concreto e é lançada a pedra fundamental. No futuro, se Jesus não voltar daqui a 500 anos, 1000 anos, 50 anos, 90 anos, se por algum motivo esse prédio cair, vai ser encontrada aqui embaixo a pedra fundamental da igreja de Jardim da Penha. Foi mais ou menos isso que Deus falou para Daniel. E olha o que diz ali o texto. Entretanto, a parte de sua profecia que se refere aos últimos dias, que são hoje, Daniel teve ordem de fechar e selar até o tempo do fim, porque o tempo do fim não começou. Só fazer uma pergunta. Você sabe quando é que o tempo do fim começou? 1798, de acordo com o livro de Daniel. Nós não vamos entrar em detalhes hoje. Não poderia, antes que alcançássemos o tempo do juízo, ser proclamada uma mensagem relativa ao mesmo juízo e baseado no cumprimento daquelas profecias. Mas no tempo do fim, diz o profeta, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Alguns dizem que as últimas décadas, a cada 10 anos, nós temos duplicado o conhecimento da humanidade, de toda a sua história, a cada 10 anos. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no último texto dessa manhã, Apocalipse, capítulo 22. Último verso que nós vamos ler nessa manhã. Deixa eu te contar um detalhe interessante. Quando você abre o livro de Gênesis,
o capítulo 1 e o capítulo 2, não existe pecado. Já se deparou com isso? O pecado ele surge no capítulo 3. Quando você vai para o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, nós temos 23 capítulos. E o capítulo 22, e o capítulo 21 e o capítulo 22, os dois últimos capítulos também não tem mais pecado. Os primeiros 2 capítulos sem pecado, os 2 últimos capítulos sem pecado. E nesse meio, entre Gênesis e Apocalipse, nós nos encontramos nele. Apocalipse, capítulo 22, verso 10. Achou? Olha o que diz aqui. Só um detalhe. Quem escreveu o livro de Apocalipse? João. Quem escreveu o livro de Daniel? Daniel. Eu mostrei uma imagem dizendo para vocês que Daniel e Apocalipse são irmãos gêmeos, mas são irmãos gêmeos idênticos? Não. Sabe quantos anos há do livro de Daniel para o livro de Apocalipse? 700 anos. Olha o que diz o verso 10. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro. Opa, olha para mim. 700 anos antes, Deus falou para Daniel, sela e guarda. 700 anos se passaram, e Deus fala para João, não seles. Por que Deus fez isso? Parte final do verso 10. Porque o tempo está próximo. Porque o tempo está próximo. A mensagem profética para mim e para você é que o tempo está próximo. Se eu falei para você a última profecia, eu sou pastor há 24 anos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio. A última profecia com data 1798. A partir dessa data, qualquer dia que Deus quiser voltar, Ele pode, porque não tem mais. Se você fizer as contas, 1798 para 2023, quantos anos nós temos aí? Conta aí, alguém faz a matemática. 1798, 2023. Quantos anos? Estão fazendo a conta aí? 225 anos. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? É um tempo emprestado. É um tempo emprestado. O que você tem feito com esse tempo que Deus tem te dado? Quando eu preparei essa série, que nós estamos começando hoje, vários livros, muito tempo de estudo, em alguns momentos eu me arrepiava com os detalhes que Deus deixou para nós. Nós estamos nos desgastando e nos gastando para aquilo que não é importante. Sendo que o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo emprestado. Estude as profecias. Deixe Deus cuidar de você. Faça a sua parte. E não tape os seus ouvidos como a nação de Israel fez antes da destruição de Jerusalém. A advertência é a mesma. A rebeldia do povo também é o mesmo. Mas em todas as épocas, em todos os momentos, Deus levantou pessoas sinceras que ouviram a voz profética e permitiram que Deus cuidasse da sua vida. Esse é meu pedido para você nessa manhã. Estude comigo, hoje e esses próximos domingos, onde nós vamos ver
o cuidado de Deus e a sua proteção com seus filhos fiéis.